que é a pira com a Área 51, cara? Que assim, parece que tudo que tem a ver com Alien tem a ver com a Área 51. Bom, ou é Varginha ou é Área 51. Exatamente. Se tá no Brasil, é Varginha. Tem um túnel que liga, né? Cara, quando eu falei que eu tava vindo, peguei o Uber lá do aeroporto, cara, foi a primeira coisa, eu falei OVNIs, vai Varginha. Varginha tá sempre no... Caraca, eu sou de Varginha, né? E a Área 51 surgiu depois desse caso. Primeiro caso, Roswell, 47, e eles não tinham uma base secreta na época ainda para pesquisar e para desenvolver aviões para guerra. E a Área 51, na verdade, ela é feita para isso, para desenvolvimento tecnológico de armas para guerra, né? Então, aviões, tecnologia de radar e, enfim, os drones, tudo que a gente vê hoje na guerra, nas principais americanas, foi desenvolvido lá, no Groom Lake, que eles chamam, né? E a galera logo ligou uma coisa a outra. Para onde iam ser levado esse tipo de coisa? Para a Área 51. Tá. Né? Ela é, na verdade, uma base militar secreta dos Estados Unidos. Eles têm várias delas. Né? Pode ser que não tenha porra nenhuma lá e esteja tudo na Área 67. Isso aí, Não isso aí. sei, Né? ó, a gente tem uma pessoa que é um cara que vazou informação bem conhecido, Bob Lazar. Bob Lazar. Né, que ele fala sobre isso. Que deu a fama para a Área 51. Até então ela não existia, né? Ah, é? É. Ele que falou a Área 51, a galera falou, cara, onde é que fica? É que o Bob Lazar, eu o conheci não faz muito tempo, deve ter uns 4 anos que eu comecei a O documentário da Netflix? O documentário é ridículo, cara. Tá. É muito, assim, É o que atrapalha o nosso estudo, né? Pois é, porque assim, parece que o diretor desse documentário, ele queria muito ser a estrela da parada. Mas a conversa que ele tem com o Joe Rogan lá é bastante interessante. E é maluco que tá o Bob Lazar aqui, tá o diretor do documentário ali. Aí ele começa a falar, o Joe Rogan, não, peraí, tô falando com o Bob aqui. Ele dá umas patadas no cara, tá ligado? É foda, né? O cara que é mais estrela que... Mas, pô, realmente, o Bob Lazar fala umas paradas assim que... ele fala sobre umas tecnologias que se a gente dominasse aquela tecnologia ali, a gente já mudaria a humanidade. Que é o lance do motor gravitacional, né? Porra, imagina o que é possível fazer. Dá pra fazer um campo de força impenetrável, dá pra fazer umas paradas flutuar. Sim, dá sim. pra gente... Energia infinita. Por isso que é político, né? Por isso que a gente fala que é político. Porque a partir do momento que você fala sobre a questão extraterrestre, você está falando sobre a questão de energia, de uso de energia fóssil, você está falando sobre economia, você está falando sobre um monte de coisa que a questão extraterrestre tem a ver, né? E é muito interessante porque a gente, pesquisando a ufologia, existe 2 opções, né? Que isso realmente é uma coisa super nova, né? E todos estamos descobrindo isso agora, ou se existiu um acobertamento durante 80 anos. E que pessoas morreram com segredos, pessoas revelaram antes de morrer esses segredos, histórias assim muito, muito, muito complexas de como a sociedade humana se estruturou, né? E a gente assistiu um cara falando, né, no YouTube ultimamente, que ele fala, os aliens estão envolvidos no governo? Não, os aliens são o governo. Então que de alguma forma poucas famílias que controlam o mundo, ou se você for falando de política, de economia, indo lá pra cima, você vai talvez chegar em alguma coisa extraterrestre. A gente pira em que os Illuminati mandam no mundo, mas quem manda é os caras lá de Alpha Centauri. Vai saber, né? Assim, Vai saber. essa é o grande mistério da ufologia. Por que eles estão largando agora? Por que eles resolveram agora largar em conta-gota pra nós? Uma coisa que é antiga. Nós estamos Você acha que vem por aí uma grande revelação, por isso que eles estão soltando assim? eu tenho o John Ramirez, que é um ex-agente do FBI, eu coloquei lá no canal até a entrevista dele. Ele fala que agora o James Webb era uma coisa mundial, que... Verdade canal, mundial. Né? Até esses documentos, eu coloquei, tá lá no Twitter, no Instagram, tem link pra quem quiser averiguar os documentos. Só entrar lá no Verdade Mundial, vai encontrar todos eles lá pra garantir que vem do FBI, vem desses lugares, não é algo criado da minha mente. Né? Mas tu tava falando sobre o John Ramirez. Ele falou sobre o James Webb, uma coisa bem interessante. Que eu queria perguntar pro Sérgio, né, meu? Uma pergunta aí que ele responde. Isso aí, Sérgio. Olha só, o Ramirez falou que eles já sabem para onde o James Webb para onde ele tá focando. E eles já sabem o que ele vai divulgar daqui a pouco. Interessante. A ufologia veio... Eles estão acelerando a divulgação dessas coisas da ufologia, que é muito antigo. Nós estamos aqui, na verdade, falando coisa que nem o Bruno falou, que já foi falado há 80 anos atrás. Você pega um livro de sebo, tá escrito isso. Isso, em 1960, Luzes, 70... conspiração, isso. Em algum momento, o mesmo caso do Novo México que a gente tá falando agora era grande coisa há 80 anos atrás. E o James Webb, segundo esse ex-agente, ele falou, cara, vocês vão ver que daqui a pouco a NASA vai falar
o James Webb encontrou um planeta. E daqui a pouco eles vão falar, vamos dar uma olhadinha o que tem naquele planeta. E assim eles vão soltando em conta-gota até eles já estão lá na frente, porque eles estão muito à nossa frente já no que eles encontraram. Eles conseguem ir preparando o terreno para o que vem pela frente. O que é interessante. Sim, se isso é o que vai rolar mesmo, qual que é a motivação nova que tem? Por que eles estão lançando isso? Qual é eu pergunto uma coisa. Se esses caras acharam 3 entidades biológicas, uma delas vivas... Em 47, né? Não, pensa você, há 80 anos atrás? E aí, cara? E um salto... O que esses caras estão escondendo? E tem um salto absurdo de tecnologia nos anos 50, né? Não, Tom, nem É um salto bizarro. A gente pode criar altas teorias da conspiração, mas isso assim, eu acho que a importância da gente falar da ufologia hoje é porque a gente quer que as pessoas cobrem respostas, cara, das pessoas, dos governos, de tudo. E aí, cara, então se isso é real, se a gente então perseguiu com caça um tic-tac, da onde eles viam? Por que Hitler pesquisava os UFOs? Então, como é novo isso? Não é novo isso. Eu não acho que os cientistas, ou pelo menos vamos lá, não tô falando dos caras de lá que estão lá lidando diretamente com essas paradas. Não tô falando dos caras da NASA, ou sei lá quem. Tô falando assim, sei lá, se você for numa universidade aqui, o cara, não é que ele acha... Como não tem nenhuma evidência de verdade, assim, que é pública e que todo mundo consegue ir lá e verificar e o caralho, daí ele não acredita, né? Tem o tal do paradoxo de Fermi, por aí vai. Então, assim, mas eu não acredito que eles fariam um esforço pra repudiar algo que acaba sendo verificado, né? Igor, essa história da ufologia, a história que a ufologia propõe, é insana, é ridícula, eu sei, desculpa, é ridícula. Termina num bagulho tipo... então quer dizer que vira de ponta cabeça todas as crenças, tudo, ou seja, por isso que eu acho que a coisa tem que ser feita a conta Eu gotas. acho fodão, porque assim, aí quer dizer que a gente daqui a uns 200, 300 anos tá no StarCraft. Não é? Eu acho maneiraço, mano. Caralho, imagina se colocasse isso nos livros de história, velho. Não, eu pergunto assim, eu vou gostar bem mais se de nós colégio, estamos, né, se nós velho? estamos em contato com uma civilização avançada ou com civilizações mais avançadas, se nós temos pactos, o governo tem pactos, que é isso que propõe a ufologia, né, com essas civilizações. Hoje a merda que a gente vive como humanidade, ela é uma opção. A fome, a miséria, É um a controle. diferença social, isso tudo é uma opção. Então assim, quem são eles? O que fazem eles por nós? O que eles querem da gente? Por que não prosperamos? É o documentário Thrive, que é um neto da família Johnson & Johnson que resolve pesquisar a ufologia. E por que a humanidade não prospera, né? O que acontece que a gente não consegue prosperar? Será que eles de fato... A ufologia propõe que eles têm interferência direta com a humanidade? Porque... Ou será que eles estão brincando de ver umas formiguinhas dentro do... Laboratório. Ela propõe que a gente fez um pacto, os Estados Unidos fez um pacto com os seres, onde eles poderiam abduzir uma certa porcentagem da população em troca de tecnologia. E também existe uma preocupação, né? Você imagina que a NASA, a NSA, todas as agências americanas foram criadas em coisa de 2 anos, né? Logo bem a partir do começo da ufologia. Então talvez, o que a ufologia propõe é que talvez tenha se dado conta de uma vulnerabilidade espacial nossa. Que nós então estamos em contato com outras raças, que nós não temos nenhum controle sobre isso, que nós somos minúsculos e que nós somos muito vulneráveis. E toda a corrida armamentícia atômica, tudo, também bota medo, segundo a ufologia, nessas outras civilizações. Por que será? Porque eles têm interesse Porque a gente pode destruir tudo, inclusive, talvez o ecossistema deles. O ecossistema deles, mas a gente tá longe pra caralho deles. Será? Porque se eles forem interdimensionais ou qualquer coisa assim, segundo a ufologia, a bomba atômica interfere pelo menos a gente pode interferir talvez no nosso sistema solar, na órbita do planeta, da Lua, não sei, não entendo sobre isso, mas... Sérgio. A gente mas a gente tem aqui um arsenal... Sufoca o Sergião aí pra ele dar umas olhadas no Mas a gente tem um Instagram arsenal que pode destruir 20 vezes, 50 vezes o mundo, né, na Guerra Fria, a gente falou bastante sobre isso, né? Sim. O que eu tô dizendo aí, Igor, se você descobre que nós somos, então, vulneráveis a um ataque alienígena, o que você, como governante do mundo, outros países fariam? Eu faria, primeiramente, um pacto. Não é é possível fazer um pacto, só que são muitas raças. A gente tá vulnerável a qualquer um pode vir aqui destruir a gente. Muitas raças. Mas por que eles iriam destruir a gente? A gente são uns bundão, pô.
Ah, porque a gente também destrói, come vaca, faz um putaria com mas os tudo no nosso animais. planeta, pô. A gente não fode ninguém em outro planeta, pô. Mas Deixa acho- nós quieto. Mas eu acho assim, tem muito mais chance dos extraterrestres não serem bonzinhos do que benevolentes, né? Talvez. Existe. Né? O Existe. que eu quero dizer é que seria sábio da humanidade se armar, né? Com certeza. Ter muitas bombas atômicas, né? Mas a gente meio que parou de fazer bomba atômica, né? Nem precisa fazer mais, né? Tantas armas que tem, né? Que já tá um absurdo. Eu tô falando aqui a história da ufologia, o que a ufologia propõe a partir do encobertamento, né? De algo que tem a ver, talvez, com a política. Mas a ufologia, cara, tá difícil de descartar, porque existem, como eu te falei, não são questões religiosas. Quando a gente vai conversar com o pessoal da ufologia mística, você fica em dúvida. Mas são questões políticas que envolvem a ufologia. Um documento muito importante, então, se a gente podia mostrar, que é um dos últimos documentos, eles... Por isso que eu falei que é em conta-gotas, né? Então, assim, são os fóruns, é a ufologia, todo mundo vai digerindo essa informação. Nos Estados Unidos, a gente tem a Fox News, muita gente que fala sobre isso. Aqui não, aqui é mais restrito, tá? No Brasil. É que Fox News é meio Sensacional. Não, é total, sensacionalista. É a cara deles, Então, essa isso pauta. aqui é foda, né? Isso que dá uma descredibilizada no bagulho. Mas pelo menos estão falando na televisão. É tipo a Luciana Gimenez falar de Alien, né? Aham. Tipo, estão falando. Eu digo isso porque saíram, então, documentos que antes estavam pretos, né? Em 2012, 2014, vários documentos saíram com... Essas tarjas pretas. marcados com tarja preta. Então, que legal, né? A agência americana liberou os documentos, mas com tarja preta. mas não liberou de verdade. Tá, então Isso. ok. Agora saíram documentos sem a tarja preta, tá? Do primeiro caso ufológico, Que é isso aqui. que é do Novo México, tá? Eu li aqui, É. pelo menos eu li. Aonde ele, então, confirma que toda a história da ufologia é real. Porque esse caso ufológico é o caso principal. É o caso Roswell. Roswell. primeiro. O caso Roswell diz, né, a ufologia, de que caiu uma nave, Igor, e eles capturaram 3 entidades biológicas. Bom, é que, assim, em minha defesa aqui do incrédulo, esse papel, esse aqui, que tá sem as tarjas, não sei o que, ele basicamente fala que os caras falaram que viram um bagulho. Que vira uma nave com seres. Um agente fez como é que se diz, o estudo de campo e disse que coletou essas informações, né? Essa é a real do documento. Então mas foi alguém a mando do governo, né? Pra pesquisar também isso. diz, Não Diz é, aí que uma nave não foi um caiu pesquisador, não foi um ufólogo, tipo e que eu. corpos aí- foram capturados. É só porque negaram por muito tempo. Tá. Por mais que dissessem que esse caso era real, ok, teve alguma coisa que aconteceu lá, mas não, peraí, que capturaram corpos e levaram para uma base aérea americana, diziam que não. Só que a ufologia, como eu disse, que já estuda isso há muito tempo, esse caso é conhecido. 3 entidades biológicas foram capturadas, uma estava viva ainda quando capturada e foi levada para uma base americana. Elas eram bem pequenas, pareciam crianças, vestidinhas em uniformes, ou seja, isso está sendo devagarinho atestado como sendo real. Sim. Será que os ETs conseguem viajar no tempo? É verdade que o filme MIB foi baseado em um documentário russo? Um documento russo? Forte abraço. Manda um salve pro Núcleo do Mal. Um abração, galera do Núcleo do Mal. Abraço. Essa história do MIB é muito interessante, porque apesar de ser uma coisa clássica da nossa cultura pop, o MIB, né? E assim, eu acho que o cinema, ele faz um papel importante de mostrar pra todo mundo que existe, acostumar a gente com toda essa história, mas também ridicularizar, né? Tipo, MIB, Homem de Preto. Mas sim, várias histórias, muitos casos ufológicos contam que veio depois do caso ufológico, pessoas, né, vestidas de preto, num carro preto, perguntar informações. Isso, assim, é uma coisa que é bem sabida entre a galera, né? Não é algo até discutível. Será que existem os homens de preto? Não, existem sim pessoas que trabalham com isso e que vão fazer esse tipo de pesquisa de campo, né, Tom? O próprio governo vai mandar a galera lá pra fazer uma pesquisa, né? Então, vão chegar lá e vão falar, vamos ver o que vocês viram aí, vamos anotar tudo isso aqui, vão sentar 2 caras ali e vão começar a anotar. Agora, como eles vinham, né, tipo, eles ganharam essa fama porque nos Estados Unidos os caras vinham com o chapéuzinho. Só que o engraçado é aquele lance, a cara pálida, sem expressão no rosto. Então, mas a gente da CIA, né, vai te visitar. Os caras engravatados, então se criou meio que uma lenda urbana que os caras, quem sabe, poderiam não ser daqui, né? Poderiam até ter essa ligação extraterrestre por eles terem essa falta Careca, né? os carecas e tal, com o chapéuzinho, Panamá, aquela coisa bem polida. Mas aqui no Brasil acontece também, né? Aconteceu em Varginha, aconteceu lá no Pará.
foi a galera pra lá. Foram lá pesquisar também, só no jeito brasileiro, né? E o livro russo das raças, ninguém sabe se é real ou não, mas é um livro russo que apareceu na internet, onde ele descreve 40 raças alienígenas que estão em contato com a Terra. Segundo Paul Heiler e outras pessoas, pessoas que fazem regressão com aliens, sim, existem muitas raças em contato com a Terra. Isso é super ambíguo, porque a ciência não comprova isso, né? Essa que é eu acho que é a cisão de onde... Existe um momento que a ciência andou bem próxima da ufologia. Carl Sagan é um cara super interessado em seres extraterrestres, e a gente estava todo mundo na mesma página, né? Em algum momento isso se separou. Algumas pessoas acreditaram que existia uma conspiração e outras que a gente nunca foi contactado. Eu acho que a gente queria juntar essa turma, tipo, com esses documentos. Não dá pra gente, de repente, convocar as pessoas com uma visão científica, com uma formação mais científica pra ajudar a gente nessa pesquisa ou nessa cobrança, né? E aquele cara lá que escreveu Eram os Deuses Astronautas? Eric Van Daniken. Van Daniken. Van Daniken. Ele chegou a vir, né? Dizem que ele chegou a vir falar que a história, né? Ele mesmo descredibilizou o livro dele, né? Depois de um tempo, dizendo que na verdade não se tratava de algo real, mas de uma mitologia. Mas, como eu te disse, existe tanto dinheiro para desinformação que eu realmente fico na dúvida o que realmente é informação, o que é desinformação, não é verdade? A gente tá falando de pesquisa independente versus dinheiro governamental para desinformação, né? Então, eu não sei o que realmente é verdade. É aquilo que a gente falou, né? Que se me oferecer uma mala daquelas, acabou a verdade mundial, né, velho? Acaba total, nunca mais falo de Alien, para. Inverta a chave, velho. Quero deixar aqui ó, o Pix da Publi. Aí, pois é, né? Aí tu faz um vídeo, na verdade, ó, gente, isso aqui é tudo zoeira. Era um experimento social. É Martin. Melhor desculpa, velho. Nesse vídeo, nesse livro aí sobre os MIBs, também no livro tá incluído aquilo que dizem que eles pedem informação, mas se a pessoa é muito inteligente assim, usa aquele negócio pra esquecer. Eu acho que isso foi uma coisa Ou foi só do inventada cinema? no cinema. Você não acha, Tom? Sim, que sim. Essa brincadeira de desligar, tudo isso é uma coisa inventada no cinema, né? Dá essa impressão, né? Eles passam a impressão que tem muito mistério em volta dos MIB, mas pra mim é o agente do governo que vão lá e registra o que precisa A registrar. maquininha de fazer esquecer, na verdade, é uma mala. É uma mala, Mas assim, cheia de não, mas ó, gente, notinha. Esquece qualquer os coisa. abduzidos, que não estão chamando de abduzidos, estão chamando de experience, os experienciados, uma outra coisa diferente, os contactados, né? Eles relatam que eles voltam pra cá e não lembram. E muitas vezes isso vem em memória, ou às vezes em regressão, ou seja, a brincadeira de tirar a memória do cara. Não sei se eles enfiam uma sonda no seu rabo, mas alguma coisa apaga a sua memória. O dinheiro, né? Dinheiro. A mãe dele, ele falou que eles foram abduzidos e aí eles começaram a lembrar com o tempo, assim, sabe? Foi aquele dia tal, e aí nunca era claro pra ele. Quem são essas pessoas? Isso mesmo. Freud, ele é um músico. Ah, o Freud? É o Freud. Então, e aí ele de fato contou essa história aí da mãe dele. Ele e a mãe dele, rolou esse evento e aí eles foram lembrando aos poucos, meio que conversando no decorrer dos anos, assim. Foda que o Freud, ele é tão arrombado, sacana, Que você não sabe se é que zoeira. tu não sabe se ele tá falando sério, É né? sério, pô, o ET deu um livro pra ele. Ah. Eu tenho uma história, cara, que eu fui fazer vigília num lugar, né, com uma galera. Freud, teve uma galera que acreditou que o Freud achava que a Terra era plana porque ele fala numa música de sacanagem que tem um vídeo na casa dele, o caralho. Mas, ó, eu fui fazer vigília num lugar, num sítio, com uma turma, tá? Quando eu voltei, a maquiadora, não vou falar nomes aqui, mas a maquiadora que trabalhava comigo falou, cara, você foi fazer vigília num sítio? Eu tenho um terreno lá. Falei, como assim? Explica pra mim. Ela me explicou. O pai dela, cinegrafista da televisão, da Manchete na época, se eu não me engano, tá? Vou falar o nome dele? Jorge. O Jesse James. O pessoal conhece o Jesse James, a história é legal. O Jesse James, que o Jesse James também é famoso, né? Antigo, mas é um brasileiro com esse nome. Ele foi contratado para fazer uma matéria sobre ufologia e seguir uma comunidade ufológica. E desvendar. Falar, vai lá, vem e desvenda esse caso. Ele passou 3, 4 meses, tá? Nesse caso. Não conseguiu desvendar. E, segundo minha amiga, e gravou uma nave vindo e abduzindo uma pessoa. Eita. Ele vendeu essa fita pra Fox News. Essa fita foi vendida pra Fox gringa. Sumiu. Mas você acha isso no Brasil urgente, na internet, uma imagem de um disco, um negócio, um pedaço da imagem foi pro ar.
e o pai dela comprou um sítio no lugar. Então olha que história interessante. Ela falou assim, meu pai Caramba. era pirado nisso, porque ele foi contratado como cinegrafista pra desvendar um cara, uma comunidade de ufologia, não desvendou, ficou pirado, comprou um sítio, e inclusive gravou uma cena de uma abdução que foi vendida pra Fox gringa. Que viagem, cara. Que viagem, né? E a cassete... A cassete não existe original, mas na internet você acha um pedaço de uma imagem dele que ele fez e, puta, é super impressionante. Mas não a imagem da abdução, que segundo ela foi pagar uma fortuna e foi pra gringa. Foi um dinheiro que fez muita diferença pra eles. Entendi, caralho. É, assustador. tem a a da autópsia também, que é uma... Falando em imagens e vendas milionárias que a Globo comprou, SBT comprou, todo mundo comprou. Aquela autópsia, né? Autópsia. Não sei do que vocês estão falando. Aquela famosa dos anos 90, todo mundo assistiu, ficou traumatizado, aquele ET na maca lá, em preto e branco, que o Fantástico... Isso me lembra alguma coisa, mas eu não tenho certeza se é uma Autópsia. criação da minha mente ou se eu vi no filme. Ou... Você é feito Mandela. Aquilo é sinistro. Eu acho que, cara, quem viveu os anos 90 lembra do Fantástico com a repercussão daquela E autópsia. o Globo Repórter dos Aliens, que foi algo também que marcou muito, cara. Teve um Globo Repórter dos aliens. Nossa, o Globo Repórter dos Aliens que falava das crianças híbridas. Eles chegaram a levar a sério, muito sério, a reportagem de um gringo que pesquisava crianças e pessoas que diziam ter sido fecundadas por extraterrestres e tiveram crianças híbridas e encontraram essas crianças nas naves depois de um tempo. Tanto que esse cara do caso aqui, o Tasca, esse que foi levado para baixo do mar, ele teve relação com a extraterrestre. E o caso é bizarro, velho. É bizarro. Teve um cruzo. Teve um cruzo e teve filhos, cara. Tanto que o livro é dedicado pros filhos, os terrestres e os extraterrestres. Bem no início do livro ele conta isso, cara. Só que, cara, quando tu lê, primeira coisa tu vai dar risada, velho. Quando tu conversa com o cara, tu vê a seriedade daquele maluco, cara, tu fala, cara, não pode ser, meu. E teve esse lance aí, teve essa hibridização. A única coisa que eu me questiono, que eu também queria saber, é como que eles escolhem, velho? Como que vai pegar o cara que tá passando uma rodovia, é tudo calculado, eles pegam, vamos ver o maluco que vai vir aí. E daí vem qualquer um. Isso ainda é uma lacuna, assim, na ufologia. Porque tem muito relato, o Communion, né, do White Stripe também, que ele teve relações lá com o extraterrestre. Cara, é umas histórias assim famosas, daí tem os relatórios médicos, né? Dos médicos que logo que acontecia os casos, as pessoas quase sempre elas são levadas várias vezes. E numas delas, esse White Stripe ligava para os médicos e falava, ó, tive um caso, vem averiguar aqui. Eles tiravam a amostra do cara e viam que tinha coisa errada ali, que mudava alguma coisa no organismo dele. Então, tem provas, está tudo cientificamente comprovado, mas o que ainda ninguém sabe é por que acontece isso. Por que eles pegam o ser humano e vão fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem uma criança que era levada toda semana, né, abduzida. Toda semana? Isso em regressão, eles viram que a criança era levada Caramba, toda que semana. sortuda. E o irmão gêmeo dela não. E ele era pequenininho, ele até ficava triste, falava, pô, eu não sou levado. Tudo. Mas aí descobriram que a prima dele em regressão era levada, tá? E que ela morava, assim, a uma distância de alguns quilômetros da casa da pessoa, né? E em algum momento, o filho de poucos anos acordou falando, olha, os seres me levaram e eu visitei a minha prima. E a prima veio com a mesma história na mesma noite de que tinha visitado também. Ou seja, existem histórias de abduções que são muito pesquisadas por médico, né? Mas parece, por médicos, por psicólogos, mas parece que existe um tabu ainda sobre isso, né? sim. A gente mal sabe se existem as luzes. Imagina falar de híbridos, né? De seres que... E há pouco tempo atrás, um político canadense, ou algum desses veio à tona falar de que nós somos híbridos, de que essa era a grande informação, até trouxe no último Flow, de que de alguma forma nós seríamos híbridos, né? São anos, ou são centenas de anos de modificações genéticas para tentar trazer, não sei se pra gente uma evolução, ou se pra eles uma evolução. Porque dizem que aqui a gente tem uma gama muito grande de sentimentos. A gente é muito rico em sensações. E eles perderam a capacidade de sentir como a gente em milhares de anos de evolução. Nós no futuro, quem sabe, né? Quem sabe nós no futuro. Depois de muita rede social, o cara Eu acho que perdeu isso vai acontecer conosco totalmente. também. Acho que O cara vai acontecer. ficou muito no Twitter, né? Ficou muito no Twitter. TikTokizou a cabeça da pessoa. Acho que os relatos são quase todos iguais. Só rápido, vi, não explicam realmente. Não filmam direito, né? Tipo. Isso é que faz. Eu sei que muita gente está assistindo, pensa que nem eu. Com certeza. Pensa que nem eu. E não é querer ter um pensamento burro, mas é querer realmente uma prova real de que isso realmente existe. As Vê pra imagens quê? são sem qualidades.
sempre assim. Pois é, por que que vocês são tão convencidos dessa parada aí? O que embasa tanto a convicção de vocês? É que se todo mundo pesquisasse como a gente pesquisa, Sim, sim. todo mundo tava nessa, porque assim, é tão absurdo a história que você começa a pesquisar, não é verdade? Então você até prefere não falar, não, será que eu vou entrar nessa, cara? Porque, tipo, se eu Cansa. entrar, não é Manda brincadeira. aquela tá? cansada, só de pensar, putz, eu tenho que... Eu já quase saí da ufologia algumas vezes, né? Tu não falou que era um Falei, ufólogo, um ex-ufólogo. um ex-ufólogo. Quando eu dou de cara com a ufologia mística, com o cara que faz viagem astral, mas aí começa as agências americanas falarem que é real, cara. Ah, pelo amor de Deus, a gente precisa investigar isso, porque a gente tá falando de algo que vai nos trazer respostas Sim. muito importantes pra humanidade, cara. Muito Cara, e importantes. quando a galera fala sobre isso, sobre a fotografia, pô, por que o cara não filma, cara? Tá tudo 4K hoje. É. Bom, Me- bom eu, em defesa dos amiguinhos que falam aí sobre... Ah, eu vi tal bagulho, não sei o quê. Particularmente, eu não ando com o celular na mão filmando o céu. Então, parte disso, né? É. Tu não fica esperando acontecer o bagulho, né, velho? Geralmente eu tô, porra, vindo viver minha vida, eu não tô, caralho, cadê os UFO? Eu tô Isso, cagando. Mas, ó, quando eu fui fazer uma vigília, fui convidado pra fazer uma vigília, Ah. e eu vi um monte de coisa, eu vi luz, eu conversei com gente que mora em sítios e fazem vigílias. Foi Conta- enrolado pelo cara da Não, agência não. de turismo aí, ó. Não, sério. Quando eu fui fazer vigília e vi que, por exemplo, que pessoas compram sítios em lugares de grandes incidências ufológicas e que levam isso muito a sério, a minha ideia era fazer um documentário, revelar isso pra humanidade, essa coisa assim. E eu fiquei na minha, cara, porque você começa a ver que é um negócio tão fedido e tão gigante. Você não falou, você tem medo de botar a cara nisso? Ah, cara, eu tenho medo de entrar fundo mesmo e ser o representante, a gente fala, que a gente coloca. Mas assim, a gente tá falando de coisa aqui muito fedida, que não cabe a mim. Eu tô vindo levantar a bola. O sacane que tem que cortar, a galera da ciência que tem que cortar isso aí, que tem que cobrar do governo, né? Eu tô fazendo aqui minha pequena parte, super humilde, super amador, que é trazer essas informações e falar, gente, tem uma pulga, bota uma pulga atrás na orelha, porque tem coisa aí. A gente é os caras que ficam o dia inteiro pesquisando os documentos, os fóruns gringos, a Deep Toma Web. aqui, Sergião, refuta essa porra aqui. Me refuta isso aí. isso aí. Que essas naves que voam 9.000 km por hora e que os próprios pilotos falam que são coisas que não são da Terra, que provavelmente são de outro lugar, que ninguém sabe. Porque assim, particularmente considero os dois inteligentes. A ponto de, cara, uma explicação razoável sobre qualquer desisto. uma dessas Eu paradas desisto aqui amanhã da ufologia. mudaria o modo de vista, porque assim, não é Lógico. uma religião com dogmas, não é? É uma parada de que porra é essa? É esse o sentimento? De que Sim. o sentimento é? Sim. Que porra é essa? É esse o sentimento mesmo? E outra, estão escondendo Total. uma coisa absurda que tem a ver com segurança mundial, né? Tem a ver com política e estão escondendo isso há 80 anos. Que caralho que é isso, cara? É muito Cara, tempo. consegui enrolar 80 anos, né, É velho? muito tempo. Agora que tá. Eu acho que a internet também ajudou. E outra coisa que também mudou foi a própria pandemia. Ah. A galera do 2000. Isso aqui aconteceu na pandemia, essa abertura desse processo todo foi na pandemia. Porque houve um aumento da galera que começou a olhar pra cima. Tá, até então todo mundo ocupadaço, veio, fechou tudo, a galera começou a não ter mais o que fazer, começou a se coçar e começaram a olhar pra cima. Foi, pelo menos no Verdade Mundial, foi a época onde eu mais recebi relatos. Ó, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E desde o mais inocente, assim, filmar lá o drone, até a galera que filmou coisa estranha mesmo no céu. Mas foi a época em que o pessoal mais olhou pra cima. Tanto que daí saiu lá o filme lá, né, o Não Olhe Pra Cima, saiu nessa época aí. O pessoal começou a olhar. Vai chegar no Brasil. Começou a olhar. Agora eu não olhe. Não olhe, vai chegar no Brasil. É outro, desse é de disco voador. E começou a aparecer esse tipo de coisa. E começou Não tá falando do filme da Netflix, tá falando de um outro... Não, é dois, É dois. O Não Olhe- Não olhe pra cima é um e não olham que vai sair agora daqui 2 semanas no Brasil sobre extraterrestre. sobre OVNIs. Do Jordan Peele. Tá. Que eles convenientemente se disfarçam de nuvem, achei genial. Genial. E, cara, tudo aconteceu aí nessa eu fosse pandemia. Então o pessoal começou a olhar pra cima mais. Eu não culpo essa galera que não tira foto, porque quando eu vi, eu também não tirei. Eu tinha, na época, um primeiro celularzinho de câmera, 2006, 2007, tava no meu bolso. Eu tava indo pro colégio e eu vi aquele negócio, eu não puxei celular. Eu fiquei Tava travado. de dia? Não, já era noite, era umas 7 e pouquinho da noite lá. Eu fiquei travado, eu não fiz nada. Nunca aparece de dia E também, aquilo né? lá ficou na minha frente. Podia ter pegado com tranquilidade e ter feito alguma coisa ali. Não sei se ia aparecer, mas podia ter feito. Não O do fiz. inglês aí, que apareceu aquele panelão lá, é de dia. Totalmente ali. E você assim, concorda que é difícil saber? Eu falaria que aquela imagem é falsa. Eu Foi foi de dia. É?
Qual era a cor do disco? Preto, já sei. Não, ele era aquele negócio de ferro, alumínio, parece um negócio Esse ferrujado, aí. ó. Parece aquele brinquedo dos anos 80 que ele Isso é gira. muito... Nossa, eu, pra parece mim, se muito colocar duas construção calotas, de ser humano. Mas é louco, porque a agência americana disse que isso é real. Eu, quando eu vi, eu achei que era duas calotas de fuca, grudado, coloca num barbantinho, Aham. pá, faz a foto. E acabou. E não, realmente tem um lado sinistro, assim, que eles... 32 anos, Batista, essa foto tem. A galera escondendo ela, e estudando e fazendo conta e pra chegar à conclusão que ela não foi adulterada. Carambas. Acho E que assim- até tem pessoas que estudam esse tipo de foto. E assim, ultimamente, sim, o que tem de mais quente? Que você estava falando aí do caso lá de Magé e tudo mais e tal. Isso daí que levanta a sobrancelha de vocês, mas surgiu. Esses foram as últimas coisas que surgiram? As últimas coisas, né, então, foi essa fotografia. Essa E- foi agora, semana passada. Semana passada. Semana passada. Essa foi... Cara, foi o achado. Falei, veio na hora, meu. Vamos pro Flow com coisinha direto do forno, né, velho? Interessante. Foi 32 anos pra sair. Isso que é o ruim. Demora muito pra acontecer. A maioria das pessoas não estão. Ninguém mais está vivo pra ver o negócio desenrolar, né? Então, a Operação Prato, a maioria da galera se foi. Varginha, muita gente não quer falar pra não se incomodar, né? Dos últimos Magé, que agora tá ainda na boca do povo. E o interior de São Paulo, que agora eu não lembro que cidade era no interior de São Paulo. E o Tom, é o MJ18, 20? 12, tá. Então, só pra você ter uma ideia, o Igor, isso em 1950? 52. 52 foi criada uma comissão com 12 pessoas das mais inteligentes e mais de várias áreas do mundo para se discutir esse caso que era muito recente. Que caso? O caso da ufologia, Tá. da presença extraterrestre, né? Isso Hã? Falando com o Tom, assim, é em Caieiras. Caieiras, isso aí. eu tô falando de grandes Valeu. matemáticos, de físicos, né, que montaram esse grupo de 12 pessoas para confirmar. Só que todas essas pessoas morreram, né? Isso não é nada novo pra gente, ou seja, isso é informação velha que foi ocultada. Que agora a galera tá curiosa pra saber, essa galera, isso que é estranho, né? Porque é uma coisa que a gente fala há muito tempo, mas agora a galera tá... E a gente tá fazendo o nosso papel aqui, que é esse, né? É trazer de uma forma mais dinâmica a ufologia, não aquela coisa engravatada com cheiro de naftalina, né, velho? Uma biblioteca velha, né? E a galera tá curtindo, é muito material, na verdade, né? Se pegar só de vídeo, que a gente tem de vídeo, é muita coisa. A galera filma muito, que nem o Bruno falou, parece que a galera não tem material, mas tem sim. Tipo, pô, na época que não tinha nem câmera, a galera fazia um monte de foto preto e branco. Agora as fotos saem tudo com umas Tech Pix, parece, né? Aquela coisa tudo borrada. Não, cara, tem coisa muito legal por aí. Só tem que filtrar, né? Lá no canal eu coloquei muita coisa legal, cara, até hoje. Que eu consegui com definição, né? Que a gente consegue falar assim, cara, isso aqui tá muito bom. Tem que ir pro ar. O que fez decolar tudo isso foi o New York Times. Foi esse caso dos tic-tacs ali, É porque né? o New York Times, é legal falar isso pra galera, é um divisor de águas, porque ele é uma editoria mundial e com uma credibilidade absurda. É o New York Times falando que isso é real. Então isso fez uma diferença muito grande para a ufologia. A partir do momento que o New York Times coloca essas coisas como reais, então são coisas que os cientistas estão se preocupando. Saiu hoje uma reportagem que a NASA está olhando para isso com mais seriedade e tem saído muitas reportagens, né, nos Estados Unidos, dizendo que agora a Casa Branca está olhando para esse lado esquisito, né, da ciência, esse lado esquecido que é a ufologia, né? Aquela, assim, quando tem esses relatos que os caras falam de uns contatos assim prolongados, de conversar e tudo mais, eu imagino que tenha isso, né? Sim. Vocês estavam falando aí que, sei lá, existe alguma coisa que permeia todos esses relatos, tipo, o formato do ser, ou de onde ele vem e tudo mais? O que permeia todos esses relatos? Aquele Tzinho clássico, baixinho, Que tá ali no cabeçudo. emblema, Um verdinho. emblema, o Ananias ali. Cara, é ele, velho. O Grey, É o Grey. É mesmo? Não, É. o Grey clássico, né, o do olhão É. grandão, Olhão grandão preto. do filme do Fogo no Céu, do Isso. Steven Spielberg, do Contato Imediato, é bem parecido com os relatos. Cara. Cara, é geral, assim. Quem fala, em algum momento ele aparece. O cara, esse que foi levado, o corretor imobiliário ali.
Ele descreve que tinha uns seres em volta dele, ele achou que tinha sido enterrado vivo lá dentro da nave, logo que ele acordou lá dentro, e tinha uns seres em volta que parecia que estavam farejando ele. Daí ele falou, cara, tem cachorro aqui em volta. Ele pensou isso na inocência, isso ele conta no livro lá, né? Que tinha esses cachorros farejando ele. Daí quando ele começou a sentir uns dedos encostando nele, ele sentiu que tinha sempre 3 dedos batendo nele, assim, como se estivessem cutucando ele. Daí quando acendeu as luzes, foi acendendo as luzes assim, ele viu aquelas criaturinhas ao redor dele. Mas ele chamou de criança, falou, cara, eu não tinha medo nenhum delas. Pra mim, a maior inocência era ver aquelas criaturinhas assim, sabe? Não é aquele terror que o cinema passa pra nós. Elas estavam ali como se fossem meio que operárias do negócio. E muitos relatos são feitos através de regressão, o que é muito interessante, né? Através da hipnose da regressão. Então você suspeita que a pessoa tem alguma coisa e aí ela realmente relata um caso. Ou então a pessoa tem um caso, alguma coisa, através da regressão a gente consegue saber muito mais informação. Tanto que na internet você vê, tem uma senhora que ela já tem idade avançada e ela falou que ela tem 30 anos de consultório de regressão, só de pessoas de caso, de pessoas abduzidas. E que as histórias têm todas um cunho parecido. Então ela chegou a fazer até um livro dessas raças, de como as pessoas contam, que a maioria, sim, são pequenos, têm olhos grandes, alguns são simpáticos, outros não são muito simpáticos, a maioria fala através de telepatia com as pessoas e não através de palavras, então é um negócio bem Interessante. e parecido, realmente segue um padrão, não é que um vê dragão, o outro viu uma cobra que voa, não, é parecido. E existem estudos sérios sobre... Vamos lá, tem os Greys, que é como a gente chama essa galera aí clássica, né? E assim, eu já ouvi várias histórias que existem seres, inclusive, que parecem anjos e tal. Mas isso daí é a galera viajando ou existe um estudo ufológico por trás de outras raças ou mais raças de extraterrestres? Cara, o Paul Haler, que é o primeiro-ministro canadense, foi, né? Na verdade, o ministro de defesa canadense, veio à tona falando que são mais de 40 raças, se eu não me engano. Então, pelo que falam essas pessoas, existem muitas raças que entram em contato com a Terra de alguma certa Todos maneira. humanoides. Trabalham em conjunto, alguns são altos, olhos claros, outros, enfim, não é só aquele greyzinho que a gente conhece. Tem todo tipo de relato. Por que eles são... Não, e por que eles são humanoides? Isso é uma coisa que a gente queria perguntar pro Sérgio. Porque é uma coisa que a gente tem dúvida. Dentro da evolução da Terra, né, da teoria da evolução, como é que pode ter sido humanoide? Porque, assim, existem relatos de que existem seres humanos em outros lugares da galáxia. Ou seja, ele pode ter sido levado para outros lugares, né? Então a evolução não precisaria ter acontecido aqui. O ser pode ter sido levado para outros lugares, semeado em outros lugares. Então, qual é a possibilidade, qual que é a teoria que explique que os seres extraterrestres são bípedes e humanoides? Bom, para eles serem bípedes e humanoides, eles precisam necessariamente ter evoluído em algum ecossistema muito próximo do nosso. Será que eles não Porque fazem... qualquer alteração, inclusive de gravidade, alteraria Então, totalmente. mas não seriam eles todos do mesmo timeline que o nosso? Porque eles falam que eles são do futuro. Que eles são do nosso futuro. Não seriam eles não de outro planeta, mas do nosso no futuro, talvez? A raça humana que foi evoluindo, nosso corpo foi se transformando naquela coisa cinza, com olho grande. Eu já ouvi gente falando também que vocês entendem. O angolano muito tá tirando mais. com a nossa cara, eu tô vendo, tô percebendo. Eu sinto a chacota vindo de longe. Cusão, vem aqui, angolano, conta pra nós suas experiências extraterrestres. Lá não tem. Não tem, né? Quem levou a avó, né? Só feitiço. É com você. A gente queria saber suas experiências com os extraterrestres. Tenho muita dúvida. Vem aí. Pô, então senta ali, pô. O Gé vai botar o microfone pra tu ali, senta ali, pô. É sério, eu vou desmembrar o orçamento. Isso se vocês entenderem o que ele tá falando, porque eu tenho muita dificuldade. Pô, eu achei que o português dele é igual ao nosso, tá tudo certo. Porra, tá bom então. Vai nessa aí. Mas, pô, eu tava falando sobre os Greys. Eu já vi uma galera relatando, por exemplo, que eles são como se fossem serviçais de outra raça que é mais inteligente, caralho. Aí entra aquilo que eu tava comentando antes desse que tava em volta do Nelson Tasker. Ele conta que o ser que realmente conversou com ele e mandou a mensagem era esse ser alto, essa mulher, 2 metros de altura, um cabelo bem fino, ele não sabia descrever o tão fino que era aquele cabelo, uma roupa clara, super clara, e essas criaturinhas estavam de serviço para ela. Ele entendeu isso,
Não sei, ele falou, pode ser que eu tô falando bobagem. Mas parecia que eles estavam preparando pra daí ela vir falar e depois eles continuarem o trabalho. Como se fossem os operários. Dizem que eles são que nem as abelhas africanas, né? E sempre tem o ditado, quando eles querem, eles se pegam. Diz que o negócio não tem como escapar. Os abduzidos sempre falam, né? Aham. Mas tem esse lance de ser uns operários, os pequenininhos esses, né? Entendi. O Coronel Holanda, ele dá naquele depoimento dele lá da revista UFO, que quando ele não teve contato com esses seres até uma noite que um apareceu pra ele lá no acampamento. Até então ele tinha visto as luzes, ele tinha visto os É isso que a gente quer saber, Tom. A gente paga a internet pra isso, pelo amor de Deus. E ele foi lá, ele acampado, ele foi dormir. Ele falou, tô cansadão, vou dormir. Quando ele deitou assim, ele mal deitou, veio um ser e abraçou ele por trás. Ele falou, achei estranho aquilo, ele fala no vídeo, né? É mesmo? Me abraçou por trás mas ele não sentiu medo. Só que quando ele olhou pra trás, ele tava usando um capacete que ele disse que parecia de mergulho. Que daí entra aquela incógnita, como é que é o planeta? De onde é que eles vêm que eles precisam usar uma roupa para poder se comunicar aqui? Será que aquela cara deles, aqueles olhos pretos são um equipamento? É uma roupa, né? É uma roupa, é um capacete, ou aquilo é realmente eles, né? E ele abraçou, falou com uma voz meio robótica, a gente não tá aqui para machucar vocês. E assim como ele falou e largou ele sumiu. E esse foi o relato que ele tinha lá do acampamento. Foi a única coisa que ele viu em relação a seres, né? Ele não sabe se esse ser estava dentro daquelas naves ou eles comandam essas naves à distância. Porque algumas eram pequenas. Essas aparições aí, se a gente for pela linha do que o Box estava sugerindo aqui de holograma, tudo mais, eles podem escolher aparecer assim porque assusta menos, Total. né? Eles podem ser um holograma. Não, e existem relatos também de seres extraterrestres que são nórdicos, bonitos, loiros, Ashtan Sheran. Então também existe esse tipo de relato. E a teoria deles de ser um holograma não sofreu uma represália, alguma coisa, tomar um tiro, alguma Sim, coisa, né? porque ele é bem próximo do que a gente espera de um ser humano, né? É isso aí. Coloca a imagem lá, se sentar o cacete não vai acertar ninguém, né? Vai estar só o holograma. Tem isso também, verdade. Que, querendo ou não, a primeira reação nossa, né? Ou bateu é correr, né? Exatamente.